Boa noite, boa noite. Vamos começar o nosso culto nesse calor abençoado de Curitiba. Se você que está acompanhando esse culto fora de Curitiba, saiba que hoje é verão em Curitiba. Bem verão. Todo mundo querendo ficar perto da janela, ficar perto do ventilador. Que beleza. Meus irmãos, vamos dar início ao nosso culto de louvor ao nosso Deus. Gratos pelo que Ele tem feito, gratos por tudo que o Senhor vai fazer. Nós temos alguns avisos e eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção neles. Primeiro aviso. A Ana vai falar melhor sobre ele depois, que é a campanha da Junta de Missões Mundiais, né, Ana? Depois você vai falar um pouquinho melhor sobre isso. A Family 28/2 a 4/3, você ainda pode fazer a sua inscrição para diária. Não temos mais as vagas para dormir lá, mas você pode fazer a sua inscrição para passar o dia. É o nosso acampamento de carnaval. Você pode aí ter um day use no nosso retiro de carnaval. Você também pode nos ajudar na comunicação da igreja. Nós estamos aí crescendo na comunicação, tem muitas coisas que você pode nos ajudar, são muitos detalhes na comunicação. Então você pode nos ajudar procurando aí a Letícia. Cadê a Letícia? Letícia, fica em pé, Letícia. O pessoal aí identificar você. Então, você fale com a Letícia para você ser membro desse Ministério da Comunicação. E o nosso último aviso é encontro de mulheres, que vai acontecer agora no dia 8/3, começando aí às 10 horas da manhã, vai ter um almoço, meio-dia, apenas R$30. A preletora é a doutora Chil Yu Braga. Fé, o caminho para a autoestima feminina. Faça a sua inscrição, agora no início de março, bem no dia das mulheres, vai ser um tempo muito, muito abençoado. O pastor Uquias está pregando hoje no aniversário da igreja Bom Retiro, parece que é aniversário de uma igreja, ele está pregando hoje, Bom Retiro, não é isso? Está pregando no aniversário lá. Vamos orar pelo nosso pastor, para que Deus use a vida dele ali, vai ser bênção. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor este culto, pedindo que Ele fale conosco, que o seu coração seja aquecido pela palavra, mas você fique agora com o corpo mais leve, não tão aquecido assim, para que a gente desfrute esse tempo juntos aqui na graça do nosso Deus. Vamos orar? Pai amado, nós agradecemos, Senhor, pelo seu cuidado, pelas suas bênçãos. Agradecemos, ó Deus, porque podemos louvar o seu nome, podemos nos reunir como igreja, podemos, ó Deus, ter esse tempo de louvor e adoração ao Senhor. Nós apresentamos diante do Senhor os desafios que temos como igreja, entendendo, ó Deus, que é do Senhor que vem a resposta, é o Senhor, ó Deus, que nos abençoa, Pai. Muito obrigado. E pedimos, ó Deus, que nessa noite o Senhor fale com cada um aqui. Abençoa o pastor Uquias pregando lá na Igreja Batista do Bom Retiro. Usa a vida do teu filho ali, que ele seja bênção naquela igreja, Pai. Pedimos isso, Senhor, e que nós aqui sejamos impactados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos louvar o nome do nosso Deus? Eu te convido a que você louve com alegria o nome do nosso Deus, o nome de Jesus, que merece todo louvor, toda adoração, porque no meio dos louvores do seu povo, Ele habita, e onde Ele habita há alegria. Então eu quero te convidar a que você louve a Deus com festa nessa noite. Amém?
todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar. Vai começar a festa. Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Unidos, prontos para começar a celebrar. Já se ouvem os gritos, Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Cantamos a ti dia e noite, erguemos teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti, altos louvores. Cantamos a ti dia e noite, erguemos teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Amém. E vamos continuar louvando, dizendo que Ele é bom. Deus, em todo tempo, Ele é bom. E Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração. E nós vamos cantar isso em alta voz, para que todos possam saber que o nosso Deus vive, que o nosso Deus reina, que o nosso Deus é bom. Você pode dizer amém a isso? Amém. Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, eu posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra
pra mim, yeah. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor é luz, me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará, eu posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, yeah. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, tu és bom. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, eu posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, yeah. Amém. Os irmãos podem sentar. Boa noite, irmãos. Bom estar na igreja? Você queria estar em outro lugar agora? Que bom, graças a Deus. Meus irmãos, eu quero ter um momento muito importante do nosso culto aqui, que é reconhecer você que nos visita. Quero dar um oi para você, dizer que você é muito bem-vindo, me certificar que de fato você recebeu o seu presente ali quando você chegou. Então, tem alguém aqui nessa noite, no nosso culto, no nosso tempo aqui, que nos visita pela primeira vez? Aqui desse lado, ó. Temos ali atrás, seja muito bem-vinda, viu? É um prazer estar. Você chegou a ganhar lembrancinha? Isso, essa daí. Que bom. Mais alguém aqui desse lado aqui da igreja? O casal ali. Sejam muito bem. Vocês são um casal? Tá bom. Que às vezes a gente começa com aquelas, né? Mas muito bom ter vocês aqui com a gente, viu? Sejam bem-vindos. Ganharam lembrancinha? Sim? Que bom, gente. Alguém deste lado de cá, que está nos visitando pela primeira vez? Acho que é todo mundo aqui da casa. É muito bom receber pessoas novas, ter a oportunidade de acolher vocês aqui na nossa comunidade. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe muito vocês. É uma alegria para nós, tá bom? Irmãos, antes de nós continuarmos o nosso momento de adoração e de culto, eu quero fazer um momento diferente aqui.
eu queria convidar a Laura para vir aqui na frente, rapidinho. A gente tem como alegria aqui na nossa igreja ter jovens, adolescentes, pessoas, membros que se dedicam em algum aspecto a servir ao Senhor, a querer se aperfeiçoar um pouquinho mais, viver experiências singulares com Deus. E a Laura, esse ano, ela decidiu passar um ano fora. A Laura está indo lá para Belém do Pará, na Palavra da Vida Norte, no Instituto Missionário. E ela se dispôs esse ano a ter esse tempo lá de desenvolvimento pessoal de vida e também de viver experiências missionárias. O Instituto Missionário da Palavra da Vida lá no PV Norte, que a gente chama, né, lá em Belém, ele não é só um lugar onde a gente vai para servir e fazer obra, missão de Deus, mas é um tempo onde a Laura vai se dedicar um ano para estudar a Palavra de Deus, ser discipulada, acompanhada por pessoas lá, e o resultado disso serão experiências missionárias que ela vai ter lá também, que certamente vão desenvolver muito aquilo que ela tem decidido viver como cristã. E eu queria, como igreja, que nós orássemos por ela, né? Ela vai passar um ano longe de seus familiares, longe de seus amigos, né? Longe do convívio da igreja dela, mas ela vai estar com o convívio de outros irmãos em Cristo lá em Belém, vai estar com uma igreja local lá em Belém também, onde ela vai desenvolver o tempo dela. Então que Deus a abençoe. E eu queria convidar você a estender suas mãos para cá, tá bom? Como sinal de que você tem esse desejo, que ela viva uma experiência significativa com Deus, de transformação e de ser usada também nas mãos do Senhor lá. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor, como ouvimos hoje de manhã, continua fazendo a sua obra, continua desenvolvendo pessoas, continua chamando pessoas, e que a gente consiga viver e ter mais experiências como essa na nossa igreja. Quero te pedir, Pai, que o Senhor abençoe muito a vida da Laura, naquilo que ela tem se proposto para esse ano, que em nome de Jesus, ela tenha o coração tremendamente impactado com as aulas que ela vai ter lá, com o acompanhamento que ela vai ter lá de discipulado, mas também, Deus, que o Senhor proponha para ela, produza para ela experiências missionárias incríveis, para que ela de fato possa ser usada também pelo Senhor e volte para cá no final do ano com muitas histórias incríveis para contar e também para ser usada no nosso meio, Pai. E cuida dela, Pai, cuida da família dela aqui, cuida de nós como igreja, que possamos ser um suporte para isso que ela está também sonhando em viver nesse ano. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, viu, Lara? E manda notícia para a gente, tá bom? Valeu? Que massa a Laura indo aí para esse projeto, porque eu conheço a família da Laura desde que ela não tinha nascido ainda, então eu sei que missões já está no coração da mãe dela, da tia, e isso é bênção. E por que eu vim aqui falar, puxando ainda esse assunto, né? Porque eu vim também falar de missões, né? Ontem e anteontem e hoje de manhã, a Annelise, a Priscila e eu estivemos no Congresso de Missões Mundiais do Sul do Paraná. Esse congresso, ele fala assim, como é que vai ser a campanha de missões do ano, né? E esse ano, o nosso tema é, no amor do Pai, vamos completar a missão. Por que vamos completar a missão? Porque o Senhor nos deu uma missão de levar o Evangelho por toda a terra, né? Desde a nossa terra até os confins da terra. E a palavra diz que o nosso Senhor só voltará depois que o Evangelho chegar a todas as nações, a todas as etnias. E existe um plano mirabolante para dominar a terra, mas dominar pelo Senhor Jesus Cristo, que se chama CM21. É um sonho que a nossa Convenção Batista tem de completar a missão, CM, de completar a missão ainda no século 21. Ainda tem 75 anos. E talvez pareça, tá fácil, né? Hoje em dia está globalizado,
a internet chega a todo lugar, mas ainda existem muitos, muitos povos que ainda não foram alcançados. São, se eu não me engano, mais de 2.000 povos que o Evangelho ainda não chegou, ninguém ainda conheceu o Evangelho. Não significa que não tem igreja evangélica, ou que não tem tal denominação. Não, eles ainda não conhecem Jesus. Mas agora, realmente, com os recursos que existem, a internet, a globalização, essa mudança de gente de país para país, isso é possível ainda nesse século. E nós, batistas, estamos orando por isso. E, além de orar, você pode contribuir. Então, daqui a pouquinho, nós vamos ter o nosso momento de dízimo. E eu não sei se todos aqui sabem, mas os dízimos na igreja batista, em todas as igrejas batistas, vai uma porcentagem sempre para missões. E os nossos missionários, eles trabalham levando o amor de Deus no mundo todo, e eles trabalham com vários tipos de ações. Vocês sabiam que os nossos missionários estão nos campos de refugiados? Você sabia que eles têm um projeto para levar brinquedo, alegria para as crianças, que é a tenda de brincar, que ajuda as crianças de campos de refugiados a se sentirem criança novamente? Você sabia que muitas refeições que as crianças dos países muito carentes, a única refeição que elas têm no dia é no PEP, que é um programa de educação infantil, que é dos batistas no mundo? E tantas outras coisas. Muitos presos estão se convertendo porque existe a missão nas cadeias. E daqui uns dias você vai ouvir muitas coisas. Hoje eu tenho que resumir, mas quando a gente estiver cantando essa música, que vai cantar daqui a pouquinho, que fala de completar a missão, que você esteja pensando nisso. Nós temos que completar a missão, porque lá no mundo tem muita gente que sofre, mas a gente tem a resposta, que é Jesus Cristo. Enquanto a gente está bem aqui, acolhido, sentindo amor, cantando, tem pessoas que estão sofrendo, que a família está presa, que estão sofrendo violência, porque não conhece o amor de Deus. Mas você pode ajudar eles a conhecer. Pode ser indo, como a Laura está fazendo, pode ser orando e pode ser contribuindo. Então, agora também, quando a gente tiver o nosso momento de dízimos e ofertas, não só agora como em outros domingos, se você ouvir uma notícia de missões e você sentir vontade de contribuir para um projeto específico de missões, você pode colocar aqui atrás do envelopinho do dízimo, marcar aqui onde diz missões e o valor que você está dando para missões. Porque esse valor que você destinar para missões, ele não vai ser misturado em outros gastos da igreja, ele vai diretamente para missões, tá? E existem outras formas de contribuir. Nos próximos domingos nós vamos falar mais sobre isso. Mas já vão orando, aproveitem, orem pela Laura, enquanto vai estar lá em missão, e pelos nossos missionários. Então, repitam comigo aí. No amor do Pai, vamos completar a missão, tá bom? 1, 2, 3 e... No amor do Pai, vamos completar a missão. Amém. Que essa frase não seja só uma frase, que você acredite nisso. Amém. Convido a igreja a ficar em pé. Como a Ana estava falando, neste momento, se você veio preparado para trazer as tuas ofertas, os teus dízimos, estarão aqui abertos à frente os cofres ou o QR Code ali na tela. Amor que salva, amor que liberta, profundo amor do Pai, que traz esperança, que vence barreiras, imenso amor de Deus. Se eu não falar
graça o perdido hoje é um escolhido. Tua igreja se levanta, ergue a voz e te proclama: glória, aleluia, o Cordeiro venceu. Vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai, que o mundo creia. Vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai, que o mundo creia. Vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai, que o mundo creia. Vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai, que o mundo creia, que o mundo creia, que o mundo creia em Deus. Amém. Que o mundo possa acreditar no Jesus que a gente leva com a gente. Possa acreditar no teu testemunho de vida com Deus. Que possam conhecer a Deus através da tua vida, do que está acontecendo com você muitas vezes. A gente vai cantar uma música agora que diz que Jesus vive em nós. Eu quero te convidar a que você possa refletir enquanto você canta essa música. O quão grande é a mensagem que você está falando. Recentemente, vocês sabem, né, eu passei uma dificuldade familiar bem grande. Muito obrigado para aqueles que oraram. Todos estiveram orando pelo meu sobrinho que teve um quadro bem grave, uma perfuração intestinal. E eu vou contar só algumas partezinhas, porque são 20 dias de prova, é muita coisa para contar agora. Mas eu queria te convidar a você louvar o nosso Deus, porque Ele é grande. E uma memória que vem muito forte à minha mente com essa música quando preparava a ministração é o dia da cirurgia, o dia do caos. Quando o diagnóstico foi feito e o médico disse vai ter que operar, mas a gente não sabe se ele consegue aguentar a cirurgia. Foram 3 horas de cirurgia e uma imagem que me marcou foi eu estar sentado fora do hospital junto com minha irmã e o meu cunhado e aquele silêncio. Imagino eu que cada um estava orando na sua mente. E a minha irmã, num momento, quebra esse silêncio e diz: eu creio que Deus pode fazer. Eu falei amém. E ela falou para mim: você viu o que diz aquele cartaz? E eu não tinha visto. Olhei um cartaz na rua, estava escrito assim: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o nosso Deus. Aquele que toca os corações com uma frase. Você não precisa falar nada, que Ele se encarrega. Eu não tinha palavras. Foi Ele que falou. A gente não precisa nem falar nada. A gente só precisa se deixar estar nas mãos de Deus para ser usado. E eu quero te convidar a que você nessa noite possa dizer que Ele vive, que Ele reina e que Ele renova as tuas forças, independente da situação na qual você esteja neste momento. Amém? Teu grande amor, todos vão cantar, todos vão cantar. Vieste aqui, esperança dar, forças renovar. Sou do Senhor, és o caminho, sou do Senhor, és o caminho. Tu és Jesus, o Salvador,
és Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vivo em nós. Brilhas mais que o sol, glorioso és, glorioso és. Senhor e Rei, tudo vem de ti, és nova vida em mim. Em tudo és exaltado, em tudo és exaltado. Tu és Jesus, o Salvador, és Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vivo em nós. Vieste o inimigo pisar e nos livra, e nos livra. O amor venceu a morte na cruz. És vencedor, és vencedor. Tu és Jesus, o Salvador, és Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vivo em nós. Tu és Jesus, o Salvador, és Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vivo em nós. Cristo, Cristo, vivo em nós. Amém. E outra parte da história desses dias, eu aproveito para contar porque é para a glória e honra de Deus e porque muitos perguntam. Então vai uma partezinha já para todo mundo já ficar sabendo do grande que é Deus e das grandes coisas que Ele faz, não só na minha vida. Você tem que acreditar que também na tua vida. Meu sobrinho ficou 5 dias entubado. No 4º dia, a médica disse já está com 3 antibióticos, um antifúngico, 2 medicamentos para controlar a pressão dele, para que ele possa estar estável. A ventilação dele não é boa. Isso de manhã. O novo parto seria de tarde. E como era uma UTI neonatal, somente a mãe pôde entrar a cada 3 horas, e os pais e os avós podem entrar uma vez de manhã e uma vez de tarde. E ninguém mais poderia entrar ver ele. É um protocolo muito rigoroso. Aqui no Brasil é a mesma coisa. E nesse dia eu disse para minha irmã e para toda a minha família, eu gostaria de entrar para orar. E a minha irmã pediu de manhã e a enfermeira falou, não é permitido, não dá. É uma sala onde está muito crítico, não dá para ninguém mais entrar. Nesse mesmo dia, teve alguma dificuldade no hospital, não sei o que aconteceu, e de tarde, quando nós voltamos para receber o parte médico, o informe médico, tinha fila para fora do hospital. Eles não estavam deixando entrar no hospital ninguém, somente aqueles que estavam credenciados, assim, pegavam o nome, podia entrar. E a mulher que estava cuidando da porta falou para minha mãe, a senhora quer entrar? Ela falou assim, na verdade, hoje eu não quero entrar porque estou um pouco aflita. E ela falou, então chame alguém para entrar junto. Ela falou, só tem meu filho, mas falaram que ele não pode. Não, ele pode sim, pode entrar. Aí eu cheguei junto da mulher e ela falou, pode entrar. Eu falei, olha moça, eu já perguntei de manhã, falaram que não, né? Não,
tranquilo, faça a fila, você pode entrar. E entrei. Quando entro e estou do lado do meu sobrinho orando, vem uma moça e fala assim: o senhor é o pai? Eu falei: não, eu sou o tio. Me parecia, porque eu vi um outro moço novo, que imagino deve ser o pai. Eu falei: sim, ele, o outro é o pai. Mas o senhor não podia estar aqui, como que entrou? Eu expliquei toda a situação, e ela falou assim: bom, agora já era, agora já está aqui. Fique ali, pode visitar, mas não é permitido entrar. E eu disse: era tudo o que eu queria. Esse momentinho para poder orar. E não foi a oração do Sérgio, não é poder nenhum, tenho coisa nenhuma. No dia seguinte, a médica disse para minha irmã: ele está melhorando, retiramos os medicamentos de pressão, se tudo continua bem, daqui a 2 dias conseguimos extubar ele. E para a glória e honra de Deus, assim foi. O nome do nosso Deus é grande, o nome do nosso Deus é poderoso. Nós não somos ninguém, mas quando a vontade é dele, acontece independente da vontade humana, independente dos protocolos humanos. O nosso Deus é maior do que tudo isso. Então acredite, a tua situação é assim do lado do nosso Deus. Que você possa dizer que o nome dele é mais alto, que o nome de Jesus é o maior e que ele está sobre todos nós. Amém? Fecha os teus olhos, tenha um momento de oração. Coloca aquela situação que está afligindo o teu coração, aquilo que está tirando a tua paz, aquilo que gera ansiedade em você, aquilo que tira o teu sono pelas noites. Descanse nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, porque o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome
sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Louvado seja o teu nome, Jesus, por este momento em tua presença, porque o Senhor está escutando o nosso clamor, aquilo que foi colocado em tuas mãos nessa noite, Deus. Nós podemos descansar em ti. Nós te agradecemos, te louvamos e adoramos, porque somente o teu nome é santo, Jesus, de ser exaltado neste lugar. Fala conosco através da tua palavra nessa noite, nos exorta, nos reconforta, ó Deus, que a gente possa sair deste lugar carregados do teu amor, da tua paz, para poder levar aqueles que não te conhecem, ó Deus. É o que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém, amém. Coisa boa a gente testemunhar aquilo que Deus faz na nossa vida e através de nós. Ouvindo o testemunho do Sérgio, muitas memórias vieram à minha mente, muita coisa que eu passei. E como é bom ver que nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele continua agindo e Ele quer agir na sua vida também. Este é o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso Deus. Meus irmãos, hoje eu tenho um grande desafio. Pastor Ilquias está pregando na Igreja Batista do Bom Retiro, e hoje eu tenho a oportunidade de falar aos irmãos a respeito desse tema, vencendo a ansiedade. Eu devo confessar que quando eu vi que eu ia falar sobre esse assunto, que me foi designado, eu fiquei um tanto quanto ansioso. E hoje mesmo, né, eu estava aqui, o irmão José falou assim, estou ansioso para ouvir a mensagem de hoje. A ansiedade é algo que faz parte da nossa vida, é ou não é? E eu não sei vocês, mas se tem algo que eu venho lutando contra, é a ansiedade. Então eu falo com muita humildade, meus irmãos. Não estou aqui falando como alguém que não tem essa dificuldade, alguém que não passa por ansiedade, não é isso. Mas é alguém que passa por ansiedade, mas tem aprendido a confiar e depender do nosso Deus. Amém? E é por isso que nós vamos estudar juntos a palavra, para entendermos a palavra de Deus, não só para vocês, mas para mim também, para entender o que Deus quer. Mas antes um aviso, nós estamos com a programação infantil desde as 19 horas, no culto infantil a gente começa mais cedo no culto da noite. Então se alguém não levou ainda sua criança lá para baixo, para o Ministério Infantil, está convidado, não se sinta obrigado, mas fica o convite. Meus irmãos, vencendo a ansiedade. Quando eu penso na ansiedade, há muitas definições. Até procurei no Google algumas definições, né? Inteligência artificial me dá várias, mas eu quis criar a minha própria definição. E eu entendo que a ansiedade é um sentimento de apreensão e angústia decorrente de algo que ainda não aconteceu.
assim como a preocupação está relacionada ao futuro e não ao presente e ao passado. Hoje a ansiedade tem sido uma marca do nosso tempo. E a gente consegue pensar várias razões, vários motivos para nós estarmos ainda mais ansiosos. Os estudiosos, como Jonathan Haidt, eles indicam que nós vivemos hoje a geração ansiosa, olha só, por conta principalmente da hiperconexão. E aqui não é só redes sociais, gente, é também, mas também nós estarmos super conectados e nós termos um fácil acesso ao conhecimento. Quando você não sabe algo, é só você procurar no Google. Isso faz com que a gente não busque caminhar devagar em busca das coisas. Nós nos tornamos imediatistas. E diante disso, precisamos olhar para a palavra e para aquilo que Deus quer nos ensinar. Por isso eu convido todos vocês a lerem junto comigo o texto de Mateus, capítulo 6. E nós vamos ler os versos de 25 a 34. Mateus 6, de 25 a 34. Vai ser projetado aqui a versão NVT, nova versão transformadora, que eu vou estar lendo com os irmãos. Diz assim a palavra de Deus: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Esse é um texto no qual Jesus nos fala sobre ansiedade. Essa versão que eu li, ele diz: eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Algumas versões trazem assim: não andeis ansiosos. Ansiedade realmente é um grande problema, mas nós podemos, com a graça de Deus, vencer a ansiedade. Deus abençoe a vida de vocês que trouxeram água. Olha só, que bênção. Você viu? Eu já estava ansioso aqui, porque a minha garganta secou. Logo no começo da palavra, né? Deus já estava olhando aqui. Você viu eu olhar aqui, Dalila, ou não? Ah, tosse. Você sentiu a minha ansiedade, né? Mas graças a Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Gente, essa palavra é muito importante. Nós podemos vencer a ansiedade. Isso aqui, gente, não é uma lição que eu quero trazer para vocês, é algo que eu tenho trazido na minha vida. É uma luta diária. Meus irmãos, se tem algo que eu tenho dificuldade, é ansiedade. Podem perguntar para a Ju, que a nossa mulher sempre sabe muito bem nossas dificuldades. E ela, né, que deve estar assistindo de casa aí, sabe o quão ansioso eu sou, mas sabe também como Deus tem trabalhado no meu coração. Eu gostaria de compartilhar 3 lições aqui desse texto, para nós vencermos a ansiedade. Como podemos vencer a ansiedade, meus irmãos? Em primeiro lugar, podemos vencê-la lembrando que Deus cuida de nós. Muitas vezes na caminhada a gente acaba esquecendo disso. A gente se ilude pensando que somos nós que cuidamos de nós mesmos. A gente olha nossos filhos e a gente acha que somos nós que cuidamos deles, que somos nós que os protegemos.
Eu sou bem cuidadoso com as crianças, né? Quem já viu, eu fico de olho. E às vezes meio desesperado, eu sou muito ansioso mesmo. Né? E eu estou pregando aqui, mas de manhã eu já estava ansioso aqui. O Israel, gente, o Israel é uma bênção de Deus. Israel estava no meu colo e ele estava assim, papai, quero dançar. Eu falei, calma, meu filho, papai dançar. Aí começaram a tocar aqui, papai, música, eu quero dançar. Eu falei, calma, meu filho, deixa o pastor parar de falar, daí você vai dançar. Ele pulou e ficou rodopiando. Cada rodopio dele dá um nervoso no meu coração, que eu penso, vai bater a cabeça essa criança. Meu Deus do céu. E a Ju, amor, calma. Estamos em louvor, louva a Deus. Gente, é impressionante como a gente acha que somos nós que estamos sempre protegendo os nossos filhos. Somos nós que precisamos estar ali com o nosso olhar, senão algo vai acontecer. Meus irmãos, o verdadeiro olhar que protege todas as coisas é o olhar do nosso Deus. Ele que vê todas as coisas, Ele que sabe todas as coisas, Ele sabe o que precisamos. E o nosso Deus, meus irmãos, Ele sabe o que é importante. Olha só o texto, a vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa. Meus irmãos, a nossa inquietação normalmente tem a ver com isso. É ou não é? Normalmente tem a ver com o material, com a provisão, com dinheiro, com o amanhã, o que eu vou comer. Talvez alguém aqui já esteja, né, pensando, ou até já cutucou a esposa assim, ei, o que a gente vai comer depois? Acabando o culto, vamos para onde? Né? São coisas que ocupam a nossa mente. Mas essa palavra é para dizer assim, ó, preste atenção que há coisas mais importantes na vida. Alguém até tomou um susto, perdão, mas é para prestar atenção mesmo. Porque há coisas mais importantes na vida. Meus filhos, seguido, eles chegam para mim, papai, o que a gente vai almoçar? Veja, às vezes é 5 horas da tarde e eles falam em almoçar, porque para eles tudo é almoço. Eles querem comida. E às vezes eu falo, filho, calma, calma. Você está brincando, deixa que o papai vai providenciar. E eu fico pensando que muitas vezes a gente fica pedindo a Deus, e aí Deus, o que você vai nos mandar? E Deus fala, calma, eu estou providenciando. Meus irmãos, isso é algo muito importante. Muitas vezes a gente pede as coisas para Deus porque a gente está de olho nos presentes que Ele pode nos dar. A gente acha que é isso que é o importante. E talvez você já tenha sido conduzido por uma igreja pensando no que Deus pode te abençoar, no que Deus pode te dar de presente. Não é isso o mais importante, não é isso o mais valioso. O mais importante é a presença de Deus. Quer ver um exemplo? Um pai em relação a um filho. Meus irmãos, eu posso dar provisão para eles de tudo que eles me pedirem. Já viram um pai assim? Filho pede, o pai dá. Pai, eu quero um iPad. Dá o iPad. Pai, eu quero um Lego, uma nave do Star Wars. Dá a nave do Star Wars. Lá em casa, eu comecei a trabalhar no coração dos meus filhos sobre os pedidos deles. E muitas vezes o Benjamin vem pedir aquilo que ele mais gosta, que são Legos. Ele ama Lego. E lá em casa tem quem for lá em casa vai ver que a gente tem um balde cheio de Lego, dos Legos que eu fui ganhando ao longo da minha infância, e o meu irmão também. Meu irmão doou para mim, obrigado meu irmão, Deus te abençoe, doou para os meus filhos brincarem com aqueles Legos. E mesmo tendo tanto Lego, quando eu pergunto, Benjamin, o que você quer de presente? O que ele diz? Lego. E tempo atrás, me caiu a ficha, que mais importante do que eu dar um Lego para ele, é eu sentar e aproveitar os Legos que nós temos. E eu botei até essa foto, gente, isso aqui é um Lego que eu ganhei na minha infância, nem lembro o ano isso aqui é um Lego do Corpo de Bombeiros, e esse Lego estava desmontado, eram peças soltas, e eu um dia sentei com o Benjamin e falei assim, filho, que tal a gente descobrir que Legos que estão aqui nessas peças soltas que a gente não sabe? E é interessante que o Lego mesmo original, ele tem uma marcação em cada peça, sabiam disso ou não? Olha só, aí eu pegava e falava assim, Benjamin, procura as peças mais diferentes aí. E ele pegava a peça e falava, papai, vamos descobrir que Lego é esse aqui? E eu pegava a peça, pesquisava na internet e aí eu lembrava do Lego que eu tinha ganho, que tinha aquela peça.
Era apenas uma peça, mas eu fui reconstruindo com o meu filho cada lego que estava ali escondido. Ele já tinha esses legos, mas ele não sabia porque não estavam montados. Meu irmão, minha irmã, você muitas vezes está olhando para fora, para aquilo que você não tem, porque você não está enxergando montado o que Deus já deu para você. Você já está ali com os legos, com coisas preciosas, valiosas, com a sua família, os seus filhos, o seu trabalho, e talvez você não esteja vendo o valor, mas Deus, que sabe o valor de todas as coisas, quer que você enxergue também. Por isso, não fique ansioso. Em segundo lugar, lembramos que Deus cuida de nós, lembrando que Ele nos ama. Olha só o verso 26. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Olha que interessante. Eu coloquei aqui como exemplo, Deus não é pai de pet. Talvez alguém fique ofendido. Que isso, pastor? Eu sou pai de pet. Sim, eu não estou falando de você, estou falando de Deus. Mas é interessante que Deus, o texto diz ali que Deus é, de certa forma, pai da criação. Vocês viram ali a expressão ou não? Vamos voltar no texto, olha só. Observem os pássaros, né? Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Então veja, o Pai é nosso, nós somos filhos desse Pai, mas o nosso Pai cuida também das criaturas de Deus. Agora a grande questão é que nós temos um valor ainda maior que as criaturas que Deus criou. Tudo que Deus criou, Deus viu valor. A Bíblia diz que Deus criava e via que era bom. E quando Deus cria o ser humano e completa a sua criação, o que Ele diz? É muito bom. É muito bom. Talvez você não veja esse valor em si mesmo. Talvez você não se veja como alguém que tenha valor. Mas Deus nos ama e nós temos valor nele. Por isso podemos descansar, por isso podemos deixar de lado a nossa ansiedade confiando que Ele nos ama. E eu sei, fiz essa brincadeira, pai de pet, não se sintam ofendidos, meus irmãos. Eu gosto muito de animais, né? Eu e o pastor Iqueza, a gente tem um carinho por animais, vocês devem saber. Mas, brincadeiras à parte, os animais são parte da criação de Deus, são bênção. O grande problema é que algumas pessoas equivalem o animal à pessoa. Quando não há isso, não há problema nenhum. A grande questão é que nós temos sim um valor maior que os animais que às vezes a gente esquece. Às vezes a gente não vê o valor que a gente tem perante Deus. Mas Deus nos ama e Ele quer nos cuidar. Terceiro lugar, Deus tem o poder. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? A vida está fora das nossas mãos. Às vezes a gente só percebe isso quando tem uma situação de vida ou morte. Eu experimentei isso com a Ju, o Sérgio experimentou isso com seu sobrinho, a Cris vivencia e vê isso diariamente. Mas veja, gente, nós não estamos acostumados a perceber, mas todos os dias as nossas vidas estão na mão de Deus. E às vezes a gente fica ansioso, achando que está no nosso controle. Eu fico muito ansioso quando eu vou viajar, especialmente de avião. Tá? Não é medo, é um receio demasiado. Né? Não é medo. Mas quando eu vou viajar de avião, eu fico preocupado. E eu tenho meu jeito, né? Eu chego para a Ju, eu sento com ela e falo, amor, vou viajar de avião. Né? Graças a Deus, o avião é algo seguro, né? Mas enfim, os índices de acidente de avião esse ano aumentaram. Não sei se vocês acompanham essas coisas, eu acompanho, não deveria, mas né, gente ansiosa. Daí eu falo, ó, se acontecer alguma coisa, você vai falar com tal pessoa, porque daí você vai ter a ajuda com o funeral. Né? Aí você vê o seguro, você fala com tal pessoa, aí tal coisa. Não vou comentar muito dos meus seguros, não, mas o meu valor é maior morto que vivo. Aí eu sempre falo para ela, vai estar bem amparada. Mas eu falo aquilo não porque eu esteja completamente preocupado, mas para deixar ela tranquila. Só que já viram como às vezes a gente quer deixar a pessoa tranquila e deixa mais ansiosa ainda? É impressionante, né?
Eu queria ajudar ela, para se acontece alguma coisa, ela está mais tranquila. Mas daí ela fica vivenciando aquela experiência de perder o marido que não precisava experimentar. Então, muitas vezes a gente acha que é a gente que tem que controlar. Eu que tenho que estar ali no controle, eu que tenho que indicar os passos para a Ju. Ao invés de crer que se algo acontecer comigo, com certeza a Ju vai estar bem amparada pela graça de Deus. Agora, será que a gente tem confiado nisso? Quando eu tenho viajado também, eu fico preocupado com a Ju, longe de mim. Longe de mim. E agora, gente, eu viajei, a última viagem foi para Fortaleza, eu tinha aceito essa viagem no final do ano passado, e aí no meio do caminho eu descobri que a Ju estava grávida. Fui com o coração na mão nessa viagem. Fui orando, e Deus me falou claramente que Ele estava cuidando da minha família. Deus está no controle de todas as coisas, é Ele que tem o poder. Eu não consigo aumentar o tempo de vida que eu tenho. Se Deus decidir que eu morra agora, não há o que fazer. Mas Ele tem cuidado de nós. Meus irmãos, em segundo lugar, nós vencemos a ansiedade, vivendo o presente com gratidão. Muitas vezes a gente vive ansioso porque a gente olha para o futuro, e a gente fica preocupado com o futuro, e olhando para o futuro a gente esquece de ver o hoje, o tempo presente, e ser grato a Deus pelo que Ele já nos deu. Em primeiro lugar, gratos pela generosidade de Deus. Olha só, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Minha pergunta é, de que forma Deus já foi generoso na sua vida? Pense agora. Como que Deus já mostrou o amor dele de forma generosa, mais do que você merecia? Muitas vezes a gente esquece da generosidade de Deus. E esquecendo disso, nós não refletimos a sua generosidade no mundo. Muitas vezes a gente acha que a gente está sempre precisando de mais, e isso fecha o nosso coração. Eu lembro, há muitos anos atrás, quando eu estava indo de carro, voltando do trabalho para minha casa, eu parei no semáforo, e veio um homem e chegou até mim e disse, você tem algum dinheiro para me ajudar? Eu disse, não, não tenho nenhum dinheiro. Aquele homem passou, foi para o próximo carro, e Deus falou ao meu coração e disse, Vilibaldo, você tem dinheiro sim. E eu lembro que falei, Deus, não tenho o suficiente para ajudar esse cara não, tenho o suficiente para eu me virar. Quando eu tiver tanto dinheiro, eu vou ajudar as pessoas. E Deus falou, se você pensar dessa forma, você nunca vai ajudar ninguém. Meus irmãos, a Bíblia, ela nos fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal. Quem é ganancioso nunca tem limite. Leia o livro de Provérbios, fala muito disso. O ganancioso nunca está satisfeito. E ali Deus trabalhou no meu coração e eu comecei a ter uma prática que era de não dar dinheiro para as pessoas, mas comprar. Quando eu ia no mercado, eu comprava uma quantidade de biscoitos e colocava no porta-luva do carro. E eu comecei a fazer isso. Para sempre que alguém vinha, eu dava um biscoito. Mas tempo atrás eu parei de fazer isso. Esqueci. E alguns dias atrás, eu estava dirigindo, parei o carro, veio uma pessoa pedir dinheiro, e eu disse, eu não tenho. A pessoa foi, e não foi Deus que falou comigo, foi meu filho e falou assim, papai, você tem dinheiro sim. E eu falei, não filho, eu não tenho, aqui eu não tenho. Papai, mas você tem lá em casa? Eu falei, não, mas está lá em casa, não está aqui. Não, mas você tem, papai, umas moedinhas lá em casa guardadas. Eu falei, por isso que eu não trago aqui, né? Mas não dá. E ele falou, papai, mas a gente tem que ajudar as pessoas. Eu falei, é verdade. Sabe o que a gente pode fazer, filho? Comprar biscoitos e colocar no porta-luva. Isso que a gente vai fazer. A gente tinha recém saído do mercado, gente. E aí ele falou assim, então vamos, papai. Eu falei, não, mas a gente recém saiu do mercado. Quer saber? Vamos. Fomos naquele momento. Compramos os biscoitos, botamos no porta-luva. Agora, qualquer pessoa, é o Enoque, né, o do meio. Qualquer pessoa que o Enoque vê já vindo na direção dele, já, papai, me dá o biscoito. Biscoito, papai. E ele quer ele entregar. Impressionante. A generosidade desse menino
E não é a primeira vez, gente. Deus já várias vezes trabalhou no meu coração através da generosidade dele. Eu lembro que tempo atrás eu levei ele para cortar o cabelo. E aí eu falei, vamos tomar um sorvete agora. E eu comecei a levar ele para tomar o sorvete. E ele falou assim, papai, está muito quente. Eu falei, sim, filho. Vamos tomar um sorvete, vai ser muito bom. E ele falou, papai, e o moço que cortou o meu cabelo? Eu falei, o que tem ele? Eu queria dar um sorvete para ele também. Eu falei, então tá bom. E tinha um outro moço lá também, papai. Eu falei, então tá bom. Mas e se a gente encontrar alguém na rua? Eu falei, meu Deus do céu, vou comprar todo o sorvete da sorveteria. Mas sabe o que eu falei? Falei, filho, papai vai comprar muitos sorvetes. E a gente vai entregar para aqueles que a gente entender que a gente tem que dar. Vocês tinham que ver a alegria desse menino. A alegria de ver a generosidade frutificando no coração do outro. Por que muitas vezes a gente não experimenta isso? Por que a gente não vive como Enoque? Eu falo por mim mesmo. Porque a gente tem esquecido de ser grato a Deus pelo que já temos e fechamos o coração para a generosidade. Em segundo lugar, precisamos ser gratos pela salvação. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Eu tenho o costume de pensar muito enquanto eu faço as tarefas diárias. Eu procuro fazer as tarefas. Lavar louça, arrumar a casa, cozinhar às vezes. E eu notei que eu fazendo essas coisas eu fico ansioso. Tem gente que relaxa cozinhando, né? Eu fico ansioso, eu sou o contrário. E a Ju notou isso, porque ela chegou para mim e falou, amor, você já percebeu que normalmente você faz comida e alguma das coisas que você está fazendo dá errado? Eu falei, é verdade, né? Essa semana mesmo eu fui fazer, eu falei, vou fazer bolo. Aí eu falei, já que eu vou fazer bolo, eu vou fazer 2 bolos. E já que eu vou estar fazendo bolo, eu vou fazer também a janta ao mesmo tempo que eu faço os bolos. E já que eu vou estar fazendo a janta, eu vou aproveitar e fazendo outras coisas também. O que aconteceu? Estraguei um dos bolos. Mas o outro sobreviveu, graças a Deus. Mas ela veio e falou, amor, não estou reclamando, sou grata que você fez os bolos. Você já percebeu que normalmente, quando você vai cozinhar, alguma coisa dá errado? Sabe por quê? Porque você quer fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Normalmente a gente fica ansioso. E sabe como que eu tenho trabalhado isso no meu coração? Quando eu vou cozinhar agora, eu coloco fone de ouvido e coloco louvores e eu concentro naquilo que eu estou fazendo. E eu louvo a Deus pela sua graça na minha vida. O que tem te deixado ansioso? Eu sei que cozinhar provavelmente não é o que te deixa ansioso. Talvez seja outras coisas. E a pergunta é, quando você está ansioso, com que você enche o seu coração? Com que você se alimenta? Tem gente que fica ansioso, entra lá no YouTube e começa a assistir vídeo. Tem gente que é ansioso, entra no Instagram. Tem gente que é ansioso e começa a fazer um monte de coisa. Meu desafio é que você, quando estiver ansioso, encha o seu coração da gratidão pela salvação que Deus já te deu. Gente, faz uma diferença gigantesca, que só quem experimenta consegue saber. Terceiro lugar, sermos gratos pelas provações. E aqui eu acho que é o maior desafio. O texto diz assim, bastam para hoje os problemas deste dia. Mas veja, todo dia nós temos provações e dificuldades. Isso faz parte da vida. Mas você já parou para pensar que a gente tem que ser grato pelas dificuldades também? Difícil, né? Normalmente quer reclamar das dificuldades. Mas em Tiago, capítulo 1, verso 2, diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. O que tem faltado na sua vida? Esse texto é muito importante porque quando a gente pensa a provação como também algo a agradecer, a nossa vida fica completa. Porque normalmente quando a gente vê a provação como um problema, é como se abrisse uma ferida na nossa vida, abrisse um buraco.
e tudo escoa por ali. É como se a gente só conseguisse enxergar o problema. Já viveram isso ou não? Alguns dias atrás eu estava vivendo isso. Meus irmãos, tem um texto da Bíblia que fala do povo no Egito. E o povo reclamador, povo murmurador, Deus abençoou tanto eles, deu tanta coisa, deu maná, deu as codornas, deu água, mas tem um detalhe, o texto diz que as sandálias dos pés deles não se desgastaram. Vocês já viram esse texto? E tempo atrás eu estava orando e falando, Deus, por que as coisas aqui em casa estão estragando tanto? Me dá essa bênção da sandália, Senhor. Eu estava nervoso. Gente, é normal algo estragar. Mas assim, numa pegada só, estraga máquina de lavar, aí estraga o chuveiro, aí você vai arrumar o chuveiro, aí tu estraga mais ainda. Eu sou uma bênção também, eu faço parte desse processo. Aí quebra o balcão do banheiro com infiltração. Quebra o vidro da janela de fora do banheiro. Aí alguém vai lá para arrumar isso e quebra o vidro do box do banheiro. Aí, isso, fora as outras coisas, o ar-condicionado do carro, várias coisas. Se eu for listar, gente, vou ficar um tempão aqui falando. E esses dias eu estava falando com alguém e a pessoa falou, meu Deus, quanta coisa. Você tem que chamar um pastor para orar por você, né? Falo, abre o meu coração e vem com deboche ainda esse povo, não é fácil. Gente, um monte de coisa acontecendo. E aí, esses dias atrás, essa semana, mais uma coisa estragou. E eu fiquei tão triste, mas tão triste que eu fui assim, murchando. E eu fui e sentei no sofá de casa. E eu olhei para os lados, a Ju não estava. Eu falei, deve ter saído. Vou chorar aqui sozinho, sabe? Eu só queria chorar. Aí a Ju entra, ela olha para mim e fala, amor, eu preciso da sua ajuda. Eu já levanto. Falo, o que foi? Amor, está acontecendo uma situação bem complicada aqui no condomínio. A gente precisa ajudar uma família. E a gente foi. E aquilo ali me mostrou, gente, que muitas vezes a gente foca no nosso problema como se fosse a coisa mais terrível do mundo. Estava ali triste por algo que estragou, mas tinha uma família em pedaços, uma família desconstruída, porque não estava experimentando a graça e o amor de Deus. Meus irmãos, a gente precisa saber ter a medida para enxergar os nossos problemas, para entender que nós que cremos em Deus, nós que temos Ele conosco, a gente não tem que ser ingrato com a vida, a gente não tem que focar no problema, mas agradecer até mesmo pelas provações. Deus trabalhou no meu coração enquanto a gente ajudava aquela família, enquanto a gente estava ali correndo de um lado para o outro. Deus falou, Vili, há coisas mais importantes do que essas que você está reclamando. Mas, meus irmãos, há uma terceira forma de vencermos também a ansiedade, confiando que Deus tem o controle do amanhã. Em primeiro lugar, crendo que dele vem o nosso sustento. Olha só, observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros. Veja, esse texto para mim foi muito importante essa semana, porque eu tenho pesquisado bastante sobre a questão de vida financeira, sei o quanto isso é importante e é fundamental, inclusive a gente como igreja está se organizando para ter um curso aqui na igreja sobre saúde financeira. Mas eu olhando as minhas finanças, eu falei, Deus, é tão complicado, parece que as coisas, o dinheiro escorre pelos dedos, e com a inflação não está fácil. E a gente começa a procurar gastos para cortar e ver que está vivendo no essencial e não está sobrando. E eu orando e pedindo, Deus, me dê da tua graça, Senhor, que se não está sobrando agora e as coisas estão só, né, o preço está só aumentando, o que vai ser de mim? E Deus começou a trabalhar no meu coração, falando sobre o sustento dele. Gente, sei que eu já contei essa história muitas vezes aqui, sei disso, mas talvez alguém nunca tenha ouvido, talvez precise ouvir isso agora. Quando Deus me chamou para vir para Curitiba, Deus me deu uma promessa simples, algo que eu ouvi, uma voz dele dizendo, eu vou te sustentar. Meus irmãos, nessa caminhada, Deus tem dado da sua provisão de forma extraordinária. Só que sabe o que é mais estranho?
que a gente vê o agir de Deus, a gente vê as coisas acontecendo, mas quando surge um novo desafio, a gente parece que não crê que Deus pode suprir ali também. E diante disso eu tenho aprendido que Deus, Ele nos dá o sustento. Ah, mas a gente precisa crescer ao longo da vida, mas Deus vai te dar também o crescimento. Deus vai te dar condições de melhorar, de crescer, de se desenvolver. Sabe por quê? Porque dele vem o que precisamos. Pode ir para o final. Dele vem o que precisamos. O texto bíblico, verso 32 diz: essas coisas materiais, alimento, roupas, ocupam o pensamento dos pagãos, mas o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Na prática é fácil colocar isso aqui, gente? Não é. Quando eu soube que a Ju estava grávida do nosso 4º filho, gente, veio uma coisa depois na minha cabeça. E agora? O monstro